Meu primeiro trabalho foi na Sul América. Eu entrei como vendedor, vendia planos de capitalização, a gente vendia casas e imóveis através de planos de capitalização. E como eu era bem desregrado, eu acabava conversando com muitas pessoas no meu dia a dia. Então, uma coisa que eu sempre tive foi oratória e sempre fui um bom comunicador. Eu até diria que quem é um bom comunicador consegue coisas grandiosas. Se você é um bom comunicador e bom em vendas, dificilmente você vai passar escassez. E eu me comunicava muito bem, fui para as vendas e me destaquei muito rápido lá. Afinal de contas, eu precisava fazer virar. Eu estava dependendo apenas de mim. E me destaquei muito rápido. E no quarto, quinto mês, o meu supervisor, eram equipes onde tinham supervisores, certo? As equipes deviam ter 8 a 10 pessoas. Eu caí num time que era. ah, enfim, todas as pessoas que tinham algum tipo de problema. Só que eram pessoas muito boas de vendas. Então eu aprendi muita coisa. E o meu supervisor foi mandado embora. E aí o gerente me chamou na sala. Eu falei, nossa, o que que eu fiz de errado? O gerente me chamou. Falou, Rodrigo, eu tenho visto seu trabalho, você está 5 meses aqui com a gente, teve um resultado muito bom. E, cara, eu vou fazer uma loucura. Eu estou pensando em te dar a supervisão. Eu tomei um susto, né? O cargo de gerência. Eu falei, nossa, você acha que você está apto? Eu achava que não, mas eu falei que sim, estou apto sim, claro. E, poxa, imagina, ele falou, só que você vai ter que enfrentar aí pessoas bem indignadas, porque tem gente que tem 12 anos de casa, tem gente que tem 7, 8 anos de casa. Naquela época as pessoas ficavam muito tempo no trabalho, né? Diferente de hoje em dia. E aí, quando eu cheguei na mesa para avisá-los, eles ficaram surpresos, deu para ver na feição deles que não estavam muito contentes, afinal de contas, todos esperavam que seriam de fato a pessoa que seria selecionada. E, obviamente, eu soube lidar muito bem com isso, me destaquei e tudo bem. Ok, saí desse trabalho, fui para um outro trabalho também de venda de capitalização no Banco Santos, tá? Continuei da mesma forma. Enfim, só que o que que acontecia naquela época? Não sei quem tem a minha idade, eu tenho 48 anos hoje, né? No momento está sendo gravado, com certeza vai perpetuar durante muito tempo esse produto, porque ele é fantástico, ele é realmente um grande divisor de águas na sua vida. Mas o que acontecia naquela época? A gente andava com o currículo embaixo do braço e saía distribuindo nos locais, era muito comum. Hoje em dia nem existe mais currículo, acredito, né? O LinkedIn até que um pouco, mas praticamente as pessoas não ligam mais porque é tudo PJ e você recebe conforme o seu faturamento quando você rende para a empresa. Não tem mais assalariado ficar batendo ponto esperando a data com suas salvas exceções. Então eu estava acostumado com distribuição de currículos, né? E era muito importante que a gente entendesse que naquela época isso funcionava muito bem. E quando eu peguei o cargo de gerência, eu pensei assim, eu falei, peraí, eu não tenho escolaridade, eu assumi um cargo de gerência. Se eu aceitar um cargo de vendas a partir de agora, o próximo local que eu for só vai me aceitar como vendedor. Eu não vou ter como chegar como vendedor num próximo para prospectar um novo trabalho e falar, poxa, eu quero cargo de gerência. Então eu falei, agora eu não posso cair em nenhum trabalho que não seja gerência. E aí eu fui pulando de gerência em vários tipos de trabalho. Só que eu fiquei dos meus 18 anos até os 25 anos em São Paulo. Foram 7 anos lá fazendo de tudo que você imagina. Só que eu não saía do lugar, por mais que eu ganhasse dinheiro, não saía do lugar. Foi quando eu resolvi mudar para Florianópolis, que é onde eu moro hoje, há 23 anos. Foram 25 em São Paulo e 23 anos em Florianópolis. 24 anos completando agora. E cheguei em Florianópolis com uma bicicleta velha, tá? 2 malas, uma bicicleta velha, sem dinheiro nenhum. Fui morar na Barra da Lagoa, quem conhece a Barra da Lagoa, ok? Quem não conhece é um bairro bem humilde. Fui morar num casebre bem pequenininho, rachando, porque não dava para morar sozinho. A casa, pra você ter uma ideia, eu morava no segundo andar e tinha um gambá no forro que fazia um barulho gigantesco que não me deixava dormir. Mas é o que tinha para hoje. Super afastado, seria como se fosse uma periferia na cidade que você mora, assim, um lugar mais afastado para pagar um valor menor. Pra você ter uma ideia, naquela época, a única coisa que tinha aberto era o posto de gasolina, se você quiser comer alguma coisa, e só até as 10 da noite. Passadas das 10 da noite, você não comia mais. E na época eu cheguei muito sem grana, então eu comprava 6 empanadas de uma marca que chamava Empanada da Magrinha, e eu já gostava de treinar, então eu comprava 6 empanadas de frango, comia 2 de manhã, 2 à tarde e 2 à noite. A situação estava bem escassa. E eu fui pegando durante 7, foram então desde dos meus 25 até os 40, durante 15 anos, alternando em todo tipo de trabalho. Eu vou dar um salto agora para não ser prolixo e para valorizar o seu tempo. Mas essa história ela é muito importante para você entender o que é o método hype,
tá? E o que eu fiz na jornada do herói para realmente você entender como aplicar e ter facilidade. Então é de suma importância toda essa história para que você possa entender de fato. Depois a gente vai deslanchar e vai mais rápido, mais objetivo, mas a história realmente é muito importante. Eu vou pular agora para valorizar o nosso tempo. Então foram 15 anos fazendo de tudo que você imagina. Então eu fui gerente de casa noturna. Eu pegava muitas promoções e eventos, né? Porque era muito, pagava-se bem. Então pegava promoção em eventos, demais da Marlboro, etc. Hoje em dia nem pode mais fazer propaganda de cigarro, né? Na minha época, para você ter uma ideia, fumavam-se dentro do avião. Era uma loucura. Quem vive hoje em dia não tem noção do que era aquela época. E foram 15 anos fazendo de tudo. Só que eu não aguentava mais. Imagina um cara de 40 anos nunca ter pegado uma mulher na porta da casa dela de carro. Opa, desce. Só que tinha um grande problema. Como eu era um cara muito bem relacionado, eu conhecia muita gente do dinheiro e sem o dinheiro também. E essas pessoas gostavam muito de mim. Então o que não faltava eram boas oportunidades. Então a todo instante, ô, vamos esse fim de semana para minha casa de praia, vamos para cá, vamos para lá. Tinha muitos amigos, todo mundo me pegava em casa. Então, olha que loucura. Eu não tinha carro, mas eu não entrava no ônibus. Porque sempre tinha 1, 2, 3, 4, 5, 10 para me pegar na porta de casa, todos os rolês que eu fosse fazer. Então eu acabava maquiando esse fato de eu não ter dinheiro, porque eu vivia uma vida boa. Ia nas melhores festas, frequentava os melhores lugares, mas sempre sem dinheiro. Porque por estar com pessoas que me fortaleciam por me gostarem de mim, eu sempre tive essa parte carismática, afinal de contas, desculpa o termo, todo vagabundo pelo menos sabe falar, é carismático e sabe, obviamente, como lidar com as pessoas, a oratória, esse dom de carismático, a gente acaba tendo. Então eu acabava usufruindo disso. Só que eu não aguentava mais, então com os 40 anos eu tomei a decisão. E decisões definem destinos. Foi quando eu tomei a decisão, falei, chega, você precisa ter um ponto de virada desse. Né? Eu estou fazendo aqui agora, no melhor podcast de Florianópolis, essa gravação, vocês podem ver, hiper ultra profissional. Inclusive aqui está o meu livro, tá? Alta Performance 520. Vocês vão ter acesso ali. Quem, obviamente, comprar vai ter um acesso. Vou separar alguma coisa legal para vocês. E estou fazendo aqui no Ponto de Virada, que é o melhor podcast do sul do Brasil. É algo assim fantástico, vocês podem ver pelo não só a qualidade da imagem e tudo mais. O meu ponto de virada foi exatamente